Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje com mais um vídeo de SBS. Não o nosso obviamente é muito melhor, que foi copiado aí por um tal de Eiichiro Oda. Sempre bom saber o que é o SBS. Pra quem já é antigo do mundo de One Piece já conhece, mas sempre tem novos fãs chegando e eu gosto de explicar. O One Piece sai os semanais, capítulos digitais online, depois eles compilam isso e lançam o volume físico. E o One Piece, em cada volume físico novo, o Oda, autor de One Piece, ele responde cartas de... Carta, não é e-mail, tá? É o modo arcaico. Ele responde cartas que os fãs enviam. Tá? Então ele coloca esse campo. E por que isso é muito importante? Porque geralmente ele revela várias coisas muito legais da série, coisas que fica de fora, que não dá tempo de colocar. Ele já revelou, a exemplo, quem que é o ancestral do Zoro, que é Ryuma, deus da espada. Então o SBS ele é muito importante e todo fã de One Piece deveria acompanhar. Acabou de ser agora o volume 113 e trouxe informações muito interessantes. Sim, a gente vai destrinchar aqui todas essas perguntas, tá bom? Obviamente tem umas perguntas que são capciosas, você pode perguntar o que você quiser pro autor de One Piece. Vai perguntar o quê? O que é o D? O que é o tesouro? Tem gente que pergunta se a giromba do Luffy estica, se a do Bug flutua, se a do Marco regenera. Pois é, tem de tudo no SBS. Então assiste aí. Se tiver saindo um barulhinho aí, peço desculpas, tá tendo obra aqui. É o governo mundial aí querendo silenciar, a gente não vai conseguir. Aqui não. Ah, mas antes disso, confere esse recadinho que eu tenho pra você que é muito importante. Quer ganhar uma bolsa de estudos gratuita por um ano inteiro? Se liga só, que tal fechar 2025 com chave de ouro, aprendendo algo que pode mudar sua vida e seu futuro? Vamos ter a imersão Dev com Google Gemini, que é uma jornada gratuita e prática para quem quer começar na área de tecnologia e dar os primeiros passos para aprender a programar. 4 aulas, onde você vai aprender na prática como criar seu próprio projeto do zero, tudo de um jeito leve, guiado, acessível, mesmo para quem nunca teve contato com programação antes. Mais do que aprender programação, essa é a sua chance de fechar o ano conquistando algo real, porque o seu primeiro projeto e também um novo olhar sobre o que você é capaz de fazer com a tecnologia. Então, encerre 2025 começando algo novo e abre espaço para um futuro cheio de oportunidades. Melhor de tudo, no final você recebe um certificado para adicionar no seu currículo e ainda concorre à premiação dos melhores projetos. O top 10 vai levar prêmios incríveis. Bolsa 100% gratuita da FIAP, válido para graduação on ou pós-tech para o primeiro lugar e todos os outros um ano de acesso ao plano Ultralab garantido, galera. Isso é sensacional, né? Clica para você ver as premiações e já aproveita e se inscreve. Mas ó, vai acabar em um estalar de dedos. Clica aí e se inscreva. Vamos lá, e aqui já começa confirmando uma teoria que inclusive eu trouxe aqui no canal e que eu acreditava de fato que era verdadeira e que faz... Cara, e confirmou mesmo. O fã perguntou o seguinte aqui. Oda, o Frank e o Queen são pai e filho? E o Oda respondeu o seguinte. Não, droga, eles perceberam. Devem ter visto isso na enciclopédia de One Piece Vivrecard, que o ano em que o filho de Queen nasceu coincide com o ano em que o Frank nasceu. E o ano em que o Queen abandonou seu filho também coincide com o ano em que o Frank foi acolhido por Tom-san. Seria estranho para os leitores saberem algo que os próprios personagens desconhecem. Vou ter que improvisar. Não se gaguejou. Quando o Oda gagueja assim é bem legal, tá? Quando ele gagueja é porque aconteceu de fato. Pra quem não sabe, acho que foi no penúltimo Vivrecard, que é um databook em formato de cartão e traz informações. E ali teve uma informação nova de que o Queen teve um filho e abandonou. E isso coincide com as linhas do tempo do Frank, tá? Que o Frank ele foi abandonado justamente no ano e também que ele foi adotado pelo Tom-san. Então ali já dava para ter assim meio que uma confirmação direta, mas sem o Oda estar mencionando, o que acontece bastante no mundo One Piece. Mas antes disso, antes do Vivrecard mesmo, já tinha teorizado no arco de Wano que o Frank poderia ter uma conexão com o Queen, por quê? Quando a gente descobriu que o Queen era dos Mads. O navio que o Frank cai no mar, lá no seu arco há muito tempo, é muito parecido com o navio que o do Felt deu para os Mads. Então fazia muito sentido até pelas partes mecânicas. Então a teoria, ela era antiga, ganhou força assim de, sei lá, 99% confirmado com o Vivrecard. E agora o Oda veio para cimentar que sim, Queen e Frank são pai e filho. Que interessante isso, e quem poderia imaginar essa conexão surgindo justamente com o Queen?
Aí na próxima pergunta aqui, o fã pediu para desenhar a Vivi com 40 e 60 anos. Para quem não sabe também, em vários SBS, o Oda ele desenha os tripulantes do Chapéu de Palha em um futuro onde tudo deu certo, em um futuro onde tudo deu errado. E os futuros que deram errado são muito legais, tá? Se você pegar o Frank, ele vira um navio de guerra, parece Pluton. O Sanji, ele quer poluir o óvulo. É muito louco, cara. E aí desenhou aqui a nossa Vivi com 40 e 60 anos em um futuro onde tudo deu certo e um futuro onde tudo deu errado. 40 anos, tá chamando o Karu pra ir pro East Blue, e aos 60 anos tá fazendo um elogio, tá muito bonita também, né? Você vê como quando as mulheres têm um futuro que tudo dá certo, elas ficam muito bonitas. Vê a Shaq mesmo, a Shaq continua com a mesma aparência, a mulher que parou a economia mundial. E a Big Mom? Big Mom também dá um desconto, né, cara? Comendo doce, 85 filhos, não dá pra colocar a Big Mom na, na conta. Agora ela com 40, 60 anos que tudo deu errado, sensacional. 40 anos, vou te deixar tonto, seu desgraçado. Ela virou de fato uma pirata estilo Rocks. E aos 60 anos, Luffy? Ah, sim, existia um cara chamado assim, e vestindo roupa dos dragões celestiais. Cara, Arabasta volta a se unir ao governo mundial. E esse negócio de futuro que deu errado, o Oda ele trouxe pra dentro da série, tá? Com o poder da Bonnie. Lembram quando ela transforma o Luffy em um velhote em Egghead? Pra quem não sabe, aquele velho que o Luffy se transforma é a versão dele onde tudo deu errado. E como a Bonnie tem a capacidade de dar diversos futuros possíveis, existem algumas variáveis. E é bem interessante porque aqui é um futuro onde o Luffy falhou, né? Bem legal essa imagem aqui. Aí uma questão também muito interessante que eu sei que tem gente que tem dúvidas sobre isso daqui, que é o seguinte, ó. A questão é a seguinte, sabe aquelas séries de histórias de capa? O pai do cara que mandou aqui a carta disse que depois que um personagem aparece lá, ele nunca mais volta à história principal. E o Oda diz que isso não é verdade. As séries de capas que ele já fez incluem o Bug, o Kobe, o Django, o Hachan, o Apo, o Ace, Gedatsu, Baroque Works, o Enel, CP9, Caribou, Jinbe, grande frota do Chapéu de Palha, Bege, Germa e Yamato. Ele já fez muitas vezes, a maioria desses personagens já retornaram para a história. Então basicamente a série de histórias de capa serve para mostrar aos leitores o que esses personagens estão fazendo. Também existe um livro chamado Portas, que contém todas essas histórias e é muito fácil de ler. E aqui ele completa dizendo se a pessoa que mandou a carta está curioso para saber se Yamato vai aparecer de novo. Aguarde ansiosamente. Bom chamado de retorno aí para Yamato voltando, com toda certeza vai ser importante sim, principalmente porque o Ano, Momonosuke, tem uma grande relevância para o ponto final da trama, mas é legal porque também pode deixar em aberto a volta do Enel, que eu acho que é a história de capa mais importante, tá? E eu gosto de falar, porque eu sei que tem fãs que são bem mais casuais e só assistem o anime. Beleza, não tem problema nenhum. O anime, ele é muito fiel, ele traz tudo que o mangá traz, adiciona algumas coisas interessantes, inclusive, mas ele peca em não colocar histórias de capa. Em Wano, mudou um pouquinho, tá? Em Wano, o anime já colocou o Drake, como é que ele chegou no país de Wano, o Caribou, como é que ele chegou no país de Wano, tudo isso são histórias de capa. Então, é um world building fantástico que o Oda usa, porque ele vai contando em paralelo com a jornada do Chapéu de Palha. Então o Luffy tá em Egghead, tá em Elbaf, tá desenrolando toda a sua trama. A capa do capítulo vai mostrando o que está acontecendo no país de Wano. Yamato refazendo toda a sua jornada, se preparando para conhecer o mundo. Então é muito importante. A mais importante de todas, a história de capa do Enel, que parecia uma loucura total e mais à frente se revelou ser importante, assim, ligado diretamente ao século perdido, né? E é um pecado não ter animado essa história de capa. Ano que vem, o anime de One Piece vai passar a ter metade dos episódios lançados, ou seja, 26 episódios no ano. Muito pouco. Poderiam pelo menos animar essas histórias de capa que ficaram para trás, que são excelentes, são muito boas. E bom, tá confirmado que tem possibilidade de voltar. Enel, principalmente, acho que é o que o pessoal mais quer, um retorno. E eu tô incluso nessa daí. Aí o Oda também confirmou aqui um dos meus mistérios favoritos. Eu vou falar pra vocês meus dois mistérios. Vocês já sabem, mas eu vou falar aqui. Um deles é esse aqui que o Oda, né, acabou de perguntando, ó. Para aqueles que estavam se perguntando, não está na hora de acabarmos com o mistério da pessoa vista na costa da capa do capítulo 631? Aquele que está junto de Crocus. E o cara já disse, é o Chique e o Leão Dourado, ou talvez a mão esquerda do Rei Pirata Scooper Gaban. E o Oda diz aqui, você tem uma ótima memória. Esse é o Gaban, ele simplesmente não consegue se livrar do hábito de viajar, andar por aí sem rumo, afinal ele é um navegador. E a gente tivemos essa confirmação ali em Elbaf, né? Porque ele apareceu justamente com essas vestimentas. Então eu falava, pá, é o Gaban com toda certeza. Quando surgiu ali já matou. O Chique não faz sentido ser o Chique aqui. Desde que saiu esse mistério não fazia, porque o cabelo do Chique, cara, vai até o calcanhar.
cabelo do Chique é muito grande. O Oda não cometeria um erro de design desse nível. E aí fica, é porque a história de capa geralmente ela é colorida e a gente não sabe se a coloração foi feita pelo Oda ou não, e tava com cabelo loiro. O Gaban tem um cabelo escuro, né? Então fica, pô, mas como é que pode ser o Gaban? E bom, esse mistério já tava meio que decifrado ali em Elbaf, e o Oda veio aqui e falou, não, é esse mesmo, era o Gaban. Meu outro mistério favorito é a esfera que puxou o Capone Bege. Lembra dela? Quando ele entra no novo mundo, ele... o que é aquilo lá? Pra mim, é a arma do Imu-sama. Não vai ser uma ilha muito louca, não. Eu acho que é a arma do Imu-sama que acabou puxando o Capone Bege. Eram meus dois mistérios favoritos aí no mundo. Deixa Testamento do D, Tesouro, eu não quero saber disso aí não. Quero saber o que é a bolota que puxou o Bege. É o que falta pra mim, tá bom? Aí pode encerrar a série. Aí pergunta número 5, né? Interessante aqui, os 9 Akazaya, que são as bainhas vermelhas, se tornaram daimyos de suas respectivas regiões. Mas como eles foram escolhidos? Não me diga que foi tudo decisão do Kinemon, como era de se esperar do Kin-san, nosso grande mestre dos planos, né? E o Oda diz, sim, com os detestáveis Kaido e Orochi derrotados e com Oden fora do grupo, seu filho Momonosuke declarou seu domínio sobre o país de Wano. E embora a mente de Momonosuke ainda seja de uma criança de 8 anos, é claro que cabe às bainhas vermelhas apoiá-lo. Veja como Wano está agora em comparação com antes. A cidade de Okobori, as minas dos prisioneiros, as fábricas e Onigashima, tudo isso desapareceu. Conforme revelado na história de capa de Yamato que a gente acompanhou, após muita discussão entre si, as bainhas decidiram se espalhar pelo país como daimyos regionais. A capital das flores, supervisionada por Kinemon como o ancião sênior. Nekomamushi é o chefe do submundo que apoia Momonosuke. Que doideira, né? Ele virou o chefe do submundo, virou cuidando da Yakuza. Yamato, por sua vez, ainda está aprendendo sobre o mundo. Então, capital das flores, Nekomamushi, Kinemon e Momonosuke, Kibi, Denjiro, Kuri, Inuarashi, Udon, Raizo, Hakumai, Kawamatsu, Ringo, Kikunojo. A gente acompanhou isso na história de capa de Yamato, que para mim foi uma das mais fracas. Acho que a melhor revelação foi a coisa do Moria tendo o nome Shimotsuki, isso foi muito legal. Mas fora isso, agora temos a distribuição de cada um deles cuidando de uma região, só essa parte da Yakuza que eu achei interessante. Aí... essa questão é boa. Vamos lá. Oda Sensei, meu nome é Masashita, eu tenho 6 anos. Eu estive pensando em uma nova Akuma no Mi. Eu a chamo de fruta da crocância. Shaki Shaki no Mi. Ela pode tomar o ataque do usuário mais preciso. E o Oda diz, olá Masashita de 6 anos, que legal, Shaki Shaki no Mi, hein? Talvez eu use, porque é muito fofa. Vocês viram isso, pessoal? Tem outro cartão postal aqui, que fofo. Aí, continuando a pergunta assim, o pênis do Jinbei é azul? Ok, Anime-chan de 5 anos. O quê? Que diabo você tá perguntando? Sim, é azul. Eu não aguento essas perguntas. O cara manda se fazendo uma criança de 5 anos perguntar se a... Cara, o Oda ele é lixoso, cara. O Oda ele é muito quinta série, eu vou falar pra vocês, viu? Ele gosta de responder essas perguntas. Como a próxima aqui, ó. Perguntaram, Zunisha faz cocô? Oda, que nojo, cara. Pô, essa é a primeira pergunta, isso é repugnante, velho. Mas naturalmente ele faz cocô. Ele chega à costa e faz a sua aventura. E aí vira uma ilha. E, cara, o Zunisha faz uma ilha que vira um pântano. Aí eventualmente a ilha afunda e vira adubo pro bar. Mas é claro que ele faz cocô. O Oda é muito lixo, cara. Esse cara, é quinta série total. Aí, olha que legal essa aqui, ó. Os dragões celestiais são Rosward, São Charles e Santa Shaurya. A que família pertencem? E o Oda disse aqui, acrescentou mais uma lista de família dos 20 fundadores, que é a família Rosward. É que eu achava que isso aqui era o nome do pai do Charles, né? Mas não. Os pais de São Rosward devem ser um bando de idiotas. O nome completo de Rosward é... o nome completo dele é Rosward. Por isso que eles são idiotas. Os caras ficam com preguiça de dar o nome. Ai, cara, eu não aguento essas coisas. Que nome idiota. Então vamos lá, próxima pergunta. Essa aqui é boa pra caramba, ó. Bem filosófica essa pergunta. Eu estava me perguntando, já que York quer se tornar um dragão celestial, isto significa que o próprio Vegapunk, antes de se dividir em satélites, também tinha pelo menos um pouco de desejo de se tornar um? Aí a resposta aqui, entendo. Isso foi um choque, né? Este é um assunto diferente, mas na minha opinião, toda pessoa tem grandes desejos em relação a várias coisas. E somente quando temos a razão para controlar esses desejos é que nos tornamos verdadeiramente humanos. Se definirmos a razão como retidão, assim como Shaka era, então coisas como ódio aos dragões celestiais ou senso moral que nos diz você não deve matar pessoas, também vem dessa razão.
Mas, se for esse o caso, talvez todos nós tenhamos um pouco de dragão celestial dentro de nós. Esta é a minha teoria mais extrema. Por favor, não levem isso muito a sério. Minha resposta é possível que exista dentro dos seres humanos o desejo de se tornar um dragão celestial. Pô, essa pergunta aqui eu achei muito boa, entra num campo filosófico muito forte. Eu acredito, eu sou um pouco misantropo, tá? Por isso eu gosto muito de Hunter x Hunter, porque Hunter x Hunter explora muito essa parte da misantropia, que é aquele pezinho atrás com a humanidade. Quem nunca teve a ideia de, pô, se eu tivesse um botão aqui eu resetava a Terra inteira. Eu sou um pouco assim, tá? Confesso pra vocês. E é muito interessante você fazer essa autoanálise sobre o egocentrismo, sobre a arrogância. Às vezes as pessoas não percebem que elas são assim e acabam até às vezes maltratando, você presunçosa. Isso é muito comum, né? Então, os nobres são ruins, pô, beleza, a gente tá entrando aqui num campo moral, né? Que fala, pô, isso aqui é completamente errado. Por que que eles fazem isso? Porque, mas o Oda colocar aqui que todo ser humano tem um pouquinho disso, não tem aquela velha frase que o sonho do oprimido é se tornar o opressor? Aí se você concorda ou não, tudo bem, é sua opinião, mas é uma frase pesada e poderosa, né? E aí todo mundo tem um pouquinho disso, faz você se refletir mesmo de o quanto você estando no campo de um dragão celestial abriria mão disso. Será que abriria mesmo? O quanto as pessoas mudam. E mudam, hein? Mudam bastante. Só depende, obviamente, da onde você está inserido. Então assim, eu acho que é muito filosófico isso daqui. Eu concordo com o Oda, acho que todo mundo tem um pouco desse quê de maldade dentro de si, tá? Eu não acho que existe uma pessoa 100% pura, boa, honesta, que enxerga, que tem humildade para reconhecer seu erro, que tem essa evolução. Todo ser humano é falho. Todo ser humano tem um quesinho de dragão celestial. E, pô, eu achei essa pergunta aqui muito legal. Inclusive, as partes do Vegapunk, né, entra nos campos muito filosóficos. Quando começou a perguntar, no anime mesmo apareceu aquela cena do Mars perguntando o que é a morte pro Vegapunk, quando ele vê o cérebro dele lá dentro. Depois você tem o Vegapunk ainda continuando vivo, mas usando os seus próprios aspectos. Cara, isso aqui vale uma análise assim fenomenal, fenomenal, para perder um bom tempo trazendo uma discussão que eu acho que pode acrescentar para todo ser humano. Por isso que o One Piece é muito mais do que um simples anime de pirata. Faz você realmente pensar de, será que eu sou tão bom assim ao ponto de exigir que os outros sejam melhores do que eu? Ah, legal pra caramba, né? Muito bom, muito bom. Aí eu queria chegar na pergunta que eu achei a mais interessante de todo o SBS, que é sobre a timeline do mundo de One Piece, que é a seguinte aqui, ó. O fã perguntou o seguinte: no mundo de One Piece existem dois calendários, Círculo do Mar, Kaien Hiki, e o Círculo do Céu, Ten Hiki. A quais períodos de cada um deles se refere e em que ano estamos atualmente, tá? Antes de eu ler a resposta aqui, você, se já está aqui no canal há muito tempo, já viu falando sobre esses dois calendários que datam a gente teoriza ser o ano zero de One Piece, então 1500 anos atrás, perfeito? Que é o início da idade do Círculo do Mar. O que é o Círculo do Mar? Quais são os Círculos do Mar? Red Line e Green Line. Possivelmente a criação dessas duas coisas no mundo, o que já sugere um aumento do nível do mar antes da era de Joy Boy. Olha que interessante, acho que a gente já teve 2 dilúvios. E antes disso, a gente tem ali o primeiro mundo, que tem algumas passagens bem interessantes que a gente vai falar aqui sobre a timeline, que era chamado de Era do Céu, que eu teorizo ser a chegada dos deuses, que eu ainda acho que vai ter essa coisinha de deus astronauta chegando, né? Os deuses astronautas. E a gente descobre sobre essa Idade do Céu quando a Robin lê os poneglyphs lá de Arabasta, né? Lá na sala dos reis lá, e ela traz essa parte da Idade do Céu e tem umas informações. Só que o Oda aqui ele corrige uma coisa que estávamos errado, tá? Porque não tinha um ano específico, a gente só conseguiu unir isso graças ao diário do Noland, que é datado de 400 anos atrás. E aí a gente tinha a ideia de que o mundo de One Piece estava no ano de 1524 nesse ponto do Luffy. Agora olha a resposta do Oda. O Oda disse, entendi. Leitores casuais provavelmente se esqueceram que existem esses calendários. Você está curioso, né? Está pensando que um deles deve ser o calendário antigo, certo? A resposta é, olha isso aqui, galera. Agora estamos no ano 4141 da Era do Céu, do ano 1541 do Círculo do Mar. Ambos ainda estão em uso, que é muito importante. Viu? Aliás, em Skypiea, tudo aconteceu há aproximadamente 400 anos, mas eu arredondei para 400 anos. Pode esquecer essa informação. Então vamos, por que isso aqui é importante? A gente tinha 1524 porque a gente tinha 400 anos redondinho, mas o Oda disse que é aproximadamente. Então a gente sai de 1524 para 1541. Isso é importantíssimo.
tá? Outra coisa, ano 4141. Por que isso aqui é importante? Porque se a gente voltar para o ano 0 e reduzir o que ficou aqui, a gente volta 2.600 anos atrás, ao qual a gente não tem qualquer tipo de informação da timeline de por que esse calendário começou a ser utilizado. Muito possivelmente, galera, aqui a gente tem o uso desse calendário refletindo o quê? A chegada dos povos da Lua, do mural do Enel que eu acabei de falar, que é super importante, tá bom? A revelação mais próxima que a gente tem aqui é 3.000 anos com aquela estrutura que está em Ilbaf, que parece super tecnológica. Então, ao que parece, a idade do céu ela é posterior ao fim do primeiro mundo. Por quê? A timeline começa em 5.000 anos, a árvore de Ohara é plantada. 4.000 anos o castelo de Alubarma é construído. Kahira conquista Arabasta, mais ou menos em 4.000 anos. 3.000 anos, estrutura de Elbaf. Depois disso a gente não tem informações nesse período. Então percebam a importância disso? Possivelmente o primeiro mundo não tem calendário registrado, pode ser que seja revelado, e essa informação ela é muito legal. Então, ano 1541, estamos nesse momento no mundo de One Piece, confirmado por Eiichiro Oda. Para quem quer fazer teorias de conexão, ó, agora você tem o calendário certinho. Tudo isso porque era aproximadamente, mas o Oda só arredondou, enganou a gente por longos 85 anos. E é isso, galera, esse é o SBS, espero que vocês tenham gostado. Me diz aí qual pergunta você mais gostou. Você acha que todo mundo tem um pouco de dragão celestial dentro? Tem uma maldade ali? Você acha ou não? Coloca aqui, eu quero saber o que você pensa, eu acho bem filosófica essa pergunta aí. E o calendário também, ó, quer teorizar? Essa é a hora. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.